Olá para você, muito boa noite. Estamos começando mais um TBC Esporte, dessa vez em conjunto com a TV Alegre, em parceria também com a RBC AM 1270 e com a RBC FM 90,1. Muito obrigada pela companhia de vocês. Nosso número de WhatsApp 992298580 para você interagir com a gente durante o programa, mandar seu abraço, seu recadinho. E você também pode acompanhar o TBC Esporte nas nossas redes sociais. Tá aí na tela para você, ó, ficar inteirado e ligadinho, seja no YouTube, no Instagram, no Twitter, no Facebook. Nós estamos em todas as plataformas, tá bom? Não deixe de seguir a gente. Vou dar boa noite agora também para esse timaço de comentaristas que me acompanha hoje. Sejam bem-vindos, meninos. Evandro Gomes, boa noite. Boa noite, Thaís. Grande abraço a você. Vitor, Daniel, grande abraço a todos. Salve os meninos do Goiás, né? 3-0 no Flamengo, sub-20 do Goiás está voando, ao contrário, o pessoal de cima. Boa noite, Vitor Monteiro. Bem-vindo, menino 2. Boa noite, Thaís Freitas, Evandro Gomes, Daniel Santana. Ótima noite em especial para você que nos acompanha em mais uma edição do TBC Esporte. E hoje um programa com um toque, um especial para os colorados, porque daqui a pouco teremos aqui nos nossos estúdios Leandro Bittar, vice-presidente do Vila, que vai falar sobre o time em campo, que está muito bem, e sobre o Vila fora de campo. Será que preocupa a situação do Vila fora de campo para essa reta final de Série C? Daqui a pouco teremos a resposta. Tá vendo? Entrevista especial no programa de hoje. A gente sauda também agora o Daniel. Bem-vindo, Daniel Santana. Obrigado, Thaís. Uma boa noite para você, para os amigos de casa, Evandro, para o Vitor. O Atlético ontem, mais uma vez, fez um jogo ruim jogando em Goiânia. Não conseguiu mostrar aquele Atlético que a gente viu algumas vezes ao longo do Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil também. O que deixa ainda uma pontinha de esperança foi aquele gol no finalzinho, um placar de 2-1, eu acredito que é reversível. 2-0, para mim, seria muito difícil. Vamos ver qual vai ser o trabalho do Atlético para conseguir se recuperar e ainda tentar a classificação na Copa do Brasil. O Daniel Santana já iniciou o assunto, a gente continua com ele, porque a gente começa falando do Dragão, que ontem entrou em campo pela Copa do Brasil, jogo de ida das oitavas de final contra o Internacional e acabou perdendo por 2-1 no Estádio Olímpico. Agora a gente vai ver como é que foi esse jogo. Logo no primeiro minuto, o Inter chegou, cruzamento da esquerda e Nonato completou na área, carimbando a defesa. Em seguida, Praxedes bateu prensado. Moisés cruzou e Potker cabeceou raspando a trave. Pouco depois, nova investida pela esquerda. A defesa goiana não afastou e na sobra Praxedes bateu colocado perto do ângulo. Aos 12, Marcos Guilherme tabelou com Rodinei e cruzou da direita. Livre entre os zagueiros, Leandro Fernandes cabeceou no cantinho e abriu o placar. Inter, 1-0. A primeira chegada atleticana foi aos 22, quando Janderson arrancou, invadiu a área, fintou Marcelo Lomba e caiu. O árbitro Marcelo de Lima Henrique assinalou o pênalti, mas, após consultar o VAR, anulou a marcação. O goleiro Jean cobrou falta rasteira e Lomba espalmou. No finalzinho, Baralhas arriscou da entrada da área e acertou a rede por fora. Na etapa final, Chico cobrou falta para a área e Yuri cabeceou por cima. Outra grande chance foi quando Nicolas deu passe de cavadinha para Yuri cabecear no canto pertinho da trave. Moisés tabelou com Leandro Fernandes e bateu rasteiro para ampliar. A bola tocou na trave e entrou. Inter 2-0. Janderson recebeu na direita, puxou para o meio e escorregou na hora da finalização. Ainda assim, Lomba fez defesa difícil. Aos 21, Potker bateu rasteiro da entrada da área e a bola foi pertinho da trave. Aos 36, D'Alessandro jogou entre as pernas de Luan e passou para Edenilson na área. O chute foi bloqueado por Jean. Aos 45, Wellington Rato arrancou pela direita e foi derrubado por Abel Hernandes na área. Na cobrança, o goleiro Jean bateu forte, rasteiro de canhota e diminuiu. Fim de jogo no Olímpico. Atlético Goianiense 1, Internacional 2. E após o jogo, o técnico rubro-negro Eduardo Souza comentou sobre a partida e valorizou o gol marcado no finalzinho. Nós iniciamos com certa dificuldade, o Inter conseguiu ter a posse da bola, conseguiu criar algumas situações, mas realmente foi apenas o gol, né? Um erro de posicionamento do lado do campo, que a bola foi alçada na área e o atleta do Inter teve a felicidade de fazer o gol, né?
15, 20 minutos, a gente mudou um pouco a forma de jogar, passamos a jogar um pouco num 4-1-4-1, né? Posicionamos o Baralhas na frente da zaga, o Maranhão paralelo com o Vargas para ter uma pressão maior e o Yuri centralizado. E aí as ações começaram a aparecer. Tivemos situações do pênalti, né, que o VAR acabou anulando, tivemos mais algumas situações ofensivas. Posicionamos o time no intervalo, mostramos para ele que nós poderíamos acreditar, né, e o segundo tempo nós tivemos, no meu ver, total domínio do jogo, né, tivemos algumas chances e numa jogada de mais qualidade técnica dos jogadores, com a entrada do próprio Edenilson, né, eles conseguiram fazer o segundo gol, mas nós continuamos em cima, fizemos algumas mexidas, né, e no final nós fomos coroados com esse gol que nos deixa dentro da eliminatória. Tá aí, eu queria ouvir a avaliação dessa partida do Evandro Gomes. Bom, eu vi só o segundo tempo do jogo. No primeiro tempo nós estávamos aqui no ar. Mas estava acompanhando pelas informações do Vitor, que estava comentando também o andamento do jogo. Um jogador em especial fez muita falta ao time do Atlético, no meu modo de entender, Marlon Freitas. Hoje ele é o principal jogador do time do Atlético. E em não jogando, o Atlético sentiu. Já não contava com o Dudu, já não tinha o Ferrares, já não tinha o Zé Roberto. Então é evidente que o time sentiria. Ah, mas o Inter veio também com um time aspirante, um time alternativo. Olha o elenco do Atlético e olha o elenco do Internacional. Basta ver os jogadores reservas do Inter que estavam em campo. Então, conforme tinha dito o presidente Adson Batista, o Inter era o favorito e confirmou esse favoritismo, nada além disso. Um lance que para mim ficou marcado nesse jogo, talvez, eu não diria irresponsabilidade, esse lance aí, do Janderson, não é, que abriu mão de fazer o gol quando ele driblou o goleiro, com o gol aberto, com a velocidade que ele tem, ele faria o gol, que seria o gol de empate àquela altura. Ele preferiu se atirar, cair, inexplicavelmente cair, para ludibriar a arbitragem. É um ato que a gente tem que reprovar e que sirva de lição para ele, que é um jovem jogador, bom por sinal, mas que foi muito infeliz nessa tentativa de cavar pênalti, que o árbitro foi na dele, marcou. Imagina o quanto que o VAR é importante num jogo de futebol, porque se não fosse o VAR, o Inter seria prejudicado. E o Marlon Freitas, né, só para esclarecer, quando o Evandro cita que ele não participou, o Marlon teve uma entorse no tornozelo no último jogo contra o Palmeiras, no tornozelo direito, e treinou, só que não reuniu condições para participar da partida, então preferiram dar uma controlada, foi ausência ontem para não perder o jogador para a sequência da temporada. 7 desfalques, né, Vitor? No total 7, sendo 4 titulares. E o time do Atlético, assim como ontem eu consegui acompanhar todo o jogo, né, o primeiro tempo na redação, o time do Atlético começou assustado contra o time misto do Inter. Tá certo que tem jogadores de qualidade, mas os primeiros 15 minutos o Atlético ficou totalmente acuado. Não passou do meio campo. Depois disso, o Atlético já estava perdendo por 1-0, viu? O bicho não é tão feio assim. Dá pra gente jogar também. O Atlético melhorou. No início do segundo tempo, o Atlético criou muitas chances, teve boas oportunidades, não conseguiu converter. Aí o Inter o Kudê colocou alguns titulares em campo, como o Patrick, que entrou muito bem, o D'Alessandro também entrou, dá uma qualidade a mais para o time, e aí o Inter conseguiu fazer o segundo gol e, menos mal para o Atlético, conseguiu o gol no finalzinho, uma jogada individual do Wellington Rato, mas destaco especialmente, Thaís, o Luan, lateral direito, começou nervoso, estreou, né, garoto, 19 anos. Mas uma boa atuação do Luan no jogo, para você ter ideia do tanto que a atuação foi boa, foi elogiado não só pelo Eduardo Souza, mas pelo Adson Batista. A gente sabe o nível de exigência do Adson, tanto que é difícil ele elogiar um jogador em específico. Ele elogiou o Luan ontem. Daniel, o Eduardo Souza disse que optou por escalar jogadores da posição, por isso promoveu até a estreia do Luan Salles, 19 anos, ali na lateral. Você acha que é isso mesmo? Ele poderia ter improvisado um jogador mais experiente em algum setor do campo e ter obtido algum resultado diferente? Eu continuo achando que o Atlético tem cometido muitos erros individuais e, para mim, isso denota que o treinamento do Atlético não tem sido feito de maneira correta. Até essa questão do Janderson, que o Evandro citou,
é algo que você, nos treinamentos, conscientiza o jogador para não cair, para não cavar pênalti, para tentar sempre a jogada, para tentar sempre finalizar a jogada, né? Então, eu tenho visto, os erros individuais ontem na zaga do Atlético foram gritantes. Então, acho que talvez o Atlético tenha que... Eu não me importo, não me incomodo com a entrada de novos jogadores da posição. Mesmo que sejam jovens, eu acho que o Atlético tem sim que reforçar o seu elenco. Num jogo como esse, perdeu 4 jogadores, cai muito de produção. Então, o Atlético tem que ver quem realmente serve para o elenco titular, para quem serve para compor o elenco e tem que dar oportunidade para esses jogadores. Mas, para mim, tem falhado muito essa questão do treinamento. Eu não vou colocar essa culpa toda no Eduardo, porque Mancini saiu e o Atlético já vinha cometendo alguns erros também. Acho que é uma filosofia de trabalho no Atlético que tem que ser mudada, né? Adaptada, na verdade. Mudada não, porque não é o fim do mundo. O Atlético jogou contra o líder do Campeonato Brasileiro, que mesmo com um time misto, tem muita qualidade. E como eu disse aqui no meu destaque, para mim o golzinho no final ali ainda deixa uma pontinha de esperança. É isso que eu quero saber de vocês. Dá para reverter? Dá. Só se for uma dessas coisas que acontecem no futebol. Porque o favoritismo permanece com o Internacional, joga em casa. Certamente vai continuar poupando alguns jogadores, porque joga pelo empate. Mas jogo é jogado. Já vi muitos resultados surpreendentes, inclusive do próprio Atlético, saindo daqui totalmente desacreditado e ganhando de times gigantes, não é? Já vi bater no Palmeiras lá, no Inter. E tem mais jogo é jogo, né? Tem mais um fator, né, Evandro? O Atlético joga melhor fora de casa do que em Goiânia. Exatamente. E em casa continua aquela sina, né? São 2 vitórias no Brasileiro, foram 2 na Copa do Brasil e parou por aí. O que falamos antes do primeiro jogo, o favoritismo é do Inter. Sim. A gente pegar a lógica da Inter, só que o Atlético tem que acreditar. Não é porque aumentou um pouco a vantagem do Inter, aumentou bem, pode até empatar para avançar, mas o Atlético tem que continuar acreditando, tem totais condições de buscar uma classificação. Seria surpreendente? Seria, mas tem condições. E principalmente o time do Atlético tem que acreditar nisso. Talvez um dado positivo no time do Atlético. O Rato, o Wellington Rato, que entrou, sofreu pênalti, é um jogador que mostrou que tem uma qualidade técnica muito boa. Estava jogando na Série C, no Ferroviário do Ceará. Mas mostrou que pode jogar num time de Série A. Não tem nada a ver. Se o cara é bom de bola, ele joga em qualquer série. É isso aí. E agora a gente vai falar do Goiás, último colocado ali na tabela de classificação com apenas 11 pontos. O time esmeraldino se prepara agora para enfrentar o Vasco no estádio Ailê Pinheiro no domingo. Mas ele conta já com uma novidade no setor defensivo. Chico foi apresentado e já se coloca à disposição do treinador. Olha, acho que liderança vem naturalmente, né? Tem aqui do meu lado, se não o maior capitão, um dos maiores capitães da história do Goiás, sabe que a liderança vem com o tempo, vem com a idade. Então, com certeza, estou aqui também para ajudar os mais novos, né? Nesse momento, já passei por momentos semelhantes assim em outros clubes, né? Então, fora de campo, vou procurar não só ajudar eles, mas também fazer a minha parte, né? Eu acho que o líder não é só falando, e sim como exemplos. Você fala uma coisa e faz outra, então não tem como a pessoa pegar você como líder. Então, o maior exemplo de liderança é o que você faz, tua responsabilidade, né? Teu caráter fora de campo. E dentro de campo, eu sou aquele jogador que canhoto, zagueiro pela esquerda, joguei algumas vezes pela direita, né? Mas como também já joguei várias vezes como volante, acredito que posso ajudar muito o Anderson nessa saída de bola, nessa cobertura de lateral, que eu fazia também como lateral, como volante, né? Então, eu sou um jogador também que gosta de chegar junto, né? Usar também a força física, né? E tô aqui para somar. Aí o Chico chegou, precisa ganhar, claro, ritmo de jogo, estava no futebol turco, ele que já jogou com o Sandro. Você viu ele falando que joga de zagueiro e de volante, já jogou com o Sandro no Atlético Paranaense, no base, futebol né? turco, e agora está aqui no Goiás Esporte Clube. Uma coisa boa que ele falou, jogador de chegada, né? Pegada forte. Talvez seja isso que o Goiás esteja precisando no momento. Eu já estou pensando aqui, Daniel, Vitor, no dia do jogo do Atlético, vai ter Chico de um lado e Chico do outro. Vai ter Rato de um lado, Ratinho do outro. Vai ficar legal esse clássico. Mas boa sorte para o Chico, que está chegando aí. Experiência sobra nele dos tempos de Atlético do Paraná, de Curitiba, Palmeiras, essa experiência internacional. E o Goiás está precisando muito disso. Ele deve somar muito, contribuir muito
para uma reabilitação total do time do Goiás. Daniel, como você vê a situação do Anderson Moreira? Não vence aí há 8 partidas, na pressão ali nesse comando, doido por uma vitória. A situação está complicada para o Anderson. Eu acho que ele não pensou que fosse ter vida tão difícil assim à frente do Goiás. Não acredito em demissão, até porque o presidente disse que ele fica mesmo se o Goiás for rebaixado. Então, eu acredito que ele tenha tranquilidade para trabalhar, já que foi respaldado publicamente pelo presidente. Mas no futebol, o prestigiado é a porta da demissão. Sim, o prestigiado é a porta da demissão, mas até que isso aconteça, eu tenho que confiar na palavra do Marcelo. Acho que ele tem que trabalhar melhor o time. Tem tido agora mais tempo do que teve nos primeiros jogos, porque chegou no Goiás numa sequência de jogos, um jogo atrás do outro. Agora já tem tido pelo menos 2 semanas completas para trabalhar e acho que ele tem que aproveitar esse momento para mostrar a evolução do time. Se ele diz que tem observado a evolução sim nos jogos, que os números não mostram, mas observando os treinamentos e os jogos o Goiás está evoluindo, está na hora dessa evolução que ele diz que o Goiás tem apresentado também passar para os números, porque não adianta nada evoluir no ponto A, vai cair da mesma forma. E você, Vitor, como você vê a preparação do Goiás com essa semana cheia para enfrentar o Vasco, a expectativa para essa partida de domingo? Thaís, espero que o Chico já estreie, porque a posição que o Goiás tem maior dificuldade, o sistema é o defensivo, então contratou, tem que chegar para entrar e jogar, mesmo o Chico admitindo que falta, claro, um pouquinho de questão de ritmo de jogo, muito tempo que não entra em campo, mas o Ariel Cabral também foi da mesma forma e entrou e é um dos poucos destaques, um dos nomes que tem se salvado no Goiás desde que estreou. Então o Chico já coloca para jogar para tentar estancar um pouquinho a defesa esmeraldina, que continua sendo um grande problema. O Goiás dá muito espaço para os adversários, é um time que não é muito combativo, então dá muito espaço mesmo para os adversários. E em relação ao Vasco, espero um Goiás com uma postura mais aguerrida, um time com mais vontade, porque em muitos momentos a gente vê que falta um pouquinho mais disso. E foi algo até que discutimos nos últimos dias. Se esses jogadores não estão dando essa resposta, não estão dando essa vontade, esse sangue em campo, muda as peças. Tem que tentar fazer alguma mudança nesse sentido, o Anderson Moreira. E além da partida do Atlético, que a gente já comentou aqui no programa pela Copa do Brasil, tivemos mais 3 outros jogos ontem que a gente confere agora. A rodada de quarta-feira na Copa do Brasil começou com um empate sem gols entre Santos e Ceará na Vila Belmiro. O Peixe jogou com 1 a menos desde o fim do primeiro tempo, quando o zagueiro Lucas Veríssimo foi expulso. Na Neoquímica Arena, em São Paulo, o Corinthians de Wagner Mancini perdeu por 1 a 0 para o América Mineiro de Lisca. O gol saiu no finalzinho, aos 43 do segundo tempo, quando Neto Berola arrancou e tocou na área para Marcelo Toscano completar de canhota de carrinho. Na Arena da Baixada, o confronto entre rubro-negros terminou com um triunfo do Flamengo sobre o Atlético Paranaense. Aos 19 minutos, Isla cruzou da direita, Pedro dividiu com o goleiro Santos, a bola tocou no travessão e no rebote Bruno Henrique completou para as redes. Na etapa final, Léo Citadino foi derrubado na área e na cobrança de pênalti, Walter bateu forte, mas Hugo Souza espalmou. Fim de jogo e vitória do Flamengo por 1 a 0. E aí, meninos, a rodada da Copa do Brasil, o que chamou a atenção ali, Evandro? Bom, a surpresa, a derrota do Corinthians em casa para o América, o Ceará empatando com o Santos, não deixa de ser também um resultado ruim para o time da Vila, que vai agora para Fortaleza para decidir a vaga. Já tinha acontecido uma outra surpresa, a vitória do Cuiabá. Eu imaginava que esses times intermediários não teriam mais chances nessa fase, oitava de final, a partir do momento que os gigantes entram, né? São aqueles times campeoníssimos. Mas, de repente, pode se esperar. Aparecer aí um Paulista tirando o Atlético, de Jundiaí. Todos os outros tiveram bons resultados, né? O Ceará, o América. Cuiabá, então você pega, nós já tivemos Paulista, Santo André, Criciúma, Juventude. Esse povo já ganhou Copa do Brasil. Imaginei que isso não aconteceria mais, mas de repente, quem sabe esse América Mineiro tão bem. O ponto curioso, né, que nesses jogos de ida, nenhuma equipe mandante venceu. Foi assim já no São Paulo e Fortaleza, empate em 3 a 3 no primeiro jogo, lá no Ceará.
Botafogo, na terça, perdeu para o Cuiabá. Ontem o Santos empatou, o Atlético Goianiense perdeu para o Inter. Corinthians perdeu em casa e o Atlético Paranaense também perdeu em casa para o Flamengo. Então, mando de campo não está significando nada, pelo menos nesse primeiro instante da Copa do Brasil. É o detalhe no jogo do Flamengo, né? O Walter. O Walter é magro e jogou bem. Jogou bem. Deu assistência, mas na hora que precisou dele, cadê? Ou foi mérito do goleiro do Flamengo? Ele está pegando muito, né? Aquele menino Hugo. Acho que dificilmente o goleiro lá, o Diego, volta para o time do Flamengo. Ele está pegando uma enormidade, aquele menino lá da base do Flamengo. O Walter bateu o pênalti, bateu forte. Bateu forte no canto. Foi uma grande defesa do Neneca. Mas ficou ruim para o Walter. Pênalti perdido é pênalti perdido, né? Ninguém olha a defesa do goleiro. Com certeza. E agora a gente vai ler os recadinhos da nossa audiência. Está chegando aqui, ó, o Rodrigo Carvalho Lima, do Jardim Novo Mundo de Goiânia, é torcedor do Palmeiras, mas ele disse que queria ver uma matéria de como ficou o estádio Antônio Ascioli. Viu, Vitor Monteiro? Fica a dica para você produzir aí para a gente. Combinado. Pra gente mostrar aqui. Semana que vem, que deve ser a reestreia, né, do Ascioli, o Atlético voltando para casa, a gente terá material. O Isaac está mandando um abraço. Gosto muito do Daniel, esse aqui está dizendo. Hoje não temos o Dante. Esse aqui não deixou o nome dele. Um abraço para ele. Pessoal, manda o nome para a gente ler, por favor. Aldo Lima, do setor Santa Genoveva, em Goiânia, está mandando boa noite. Um abraço para todo mundo que está ligadinho aqui. Parabéns, o programa está ótimo de assistir. Quem mandou o recado foi José Salvarino. E a gente vai fazer uma pausa agora rapidinho, que a gente tem um segundo bloco recheado, porque a gente vai receber um convidado muito especial aqui no nosso estúdio daqui a pouquinho no TBC Esporte. Então a gente pede para todo mundo que fique ligadinho aí que a gente volta já já.